Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã falaremos sobre erros e pecados. Quem de nós não cometemos pecado? Quem pode atirar a primeira pedra? Vamos meditar no Salmo 19, versículos 12 a 14. Veremos que todos nós estamos sujeitos ao pecado, mas devemos buscar de Deus a libertação do domínio do pecado, conforme Davi escreve. Nesse nosso canal, não falamos de religião ou de placa de igreja. Aqui divulgamos a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 17 de janeiro de 2026. Este é o nosso canal Meditações Bíblicas e hoje meditaremos no Salmo 19, nos versículos 12 a 14. O título da nossa meditação é Pecados Dolosos. Antes de iniciarmos, peço a cada um que assistir o nosso vídeo que compartilhe com os seus grupos de WhatsApp, grupos da família, do trabalho, de amigos, que se inscrevam no nosso canal, que deixe lá o seu comentário, o seu like, que peça a sua oração e nós estaremos orando por você. O texto do Salmo 19, versículos 12 a 14 dizem o seguinte: Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu das falhas secretas. Guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Glórias a Deus. O salmista ele inicia o versículo 12 com uma pergunta retórica. Quem pode entender os seus erros? E ele pede a Deus a purificação das suas falhas secretas, aquelas que cometemos quando estamos sós. E o salmista continua a sua oração pedindo ao Senhor que o guarde dos seus pecados presunçosos e que esses pecados não tenham domínio sobre ele. Esses pecados presunçosos são aqueles cometidos com a consciência do erro, muitas vezes impulsionados pelo nosso orgulho, pela nossa ousadia, desrespeitando a vontade de Deus, e caracterizado pela confiança excessiva em si mesmo, desconsiderando suas consequências. É um desafio à autoridade de Deus e por isso mais grave é o pecado doloso, se fosse tratado dentro do direito. O salmista pede ajuda ao Senhor para guardá-lo desses pecados, para não passar pelas duras consequências, quais sejam. Afasta a pessoa de Deus, prejudica o relacionamento com Deus, impede a humildade, impede o verdadeiro arrependimento, pode levar ao desespero, leva à arrogância espiritual. E Davi declara que, vencidos esses pecados, ele seria reto e inocente de grandes transgressões.
E ele encerra o salmo pedindo que suas palavras e suas meditações sejam aceitáveis à vista do Senhor. Que Deus seja a nossa força, que Deus seja o nosso Redentor. Aleluia, né? Então o salmista aqui, ele pede ao Senhor que o proteja, que não deixe que esses pecados tomem conta do seu ser, porque o pecado, ele não acontece sem a nossa vontade. A maioria dos pecados nós cometemos após um período de namoro com ele, após um período de namoro mesmo, aquele período em que nós pensamos, pensamos neste pecado, naquilo que vai agradar a nossa carne, e acabamos cometendo o pecado. E muitas vezes temos consciência de que aquilo que fazemos é pecado. Então nós precisamos buscar do Senhor forças para não cometermos tais pecados. O pecado, ele precisa ser um acidente na nossa vida, não uma constante. Então que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar essa consciência e nos dar um coração desejoso de permanecermos na presença do Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer a cada dia, para que possamos vencer essas lutas, porque sabemos que são lutas difíceis, mas o Senhor venceu todas elas e nós precisamos lutar para vencê-las também. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor este fortalecimento em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, pedir ao Senhor agora que nos fortaleça, que nos dê, Senhor, a força necessária para vencermos todos os pecados, principalmente, Senhor, os pecados dolosos, os pecados que cometemos com consciência, com a vontade de cometê-los, Deus. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, nos dê força, Senhor, nos dê a direção correta para seguirmos, para que nós não caiamos nesses pecados, para que a arrogância não suba ao nosso coração e que nós nos tornemos insensíveis à Tua presença. Queremos ser sensíveis ao Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos, Senhor, compreender a Tua palavra a cada dia, mas para isso precisamos estar santificados. Precisamos buscar essa santificação. Ó Pai, quero orar também, Senhor, por aqueles que vivem solitários, por aqueles que, por motivos diversos, passaram a vida e não se firmaram com ninguém, com o cônjuge. E eu quero orar por essas pessoas e pedir ao Senhor que encaminhe alguém, Senhor, encaminhe um cônjuge sincero, um cônjuge honesto, um cônjuge que queira amar essa pessoa, Deus, em nome do Senhor Jesus. Oro pelos moradores de rua, que o Senhor possa abençoar cada um destes que perambulam pelas ruas, Senhor, que em algum tempo de sua vida largaram tudo, largaram a fé, largaram a família, largaram o trabalho, passaram a perambular, Senhor. Ó Deus, direcione-os novamente para as suas vidas, em nome de Jesus. Oro pelos usuários de droga,
Peço ao Senhor que tenha misericórdia de cada um deles, dê a eles o livramento, Senhor, dê a eles a libertação desse mal terrível que assola o nosso século. Ó Deus, oro pelos deprimidos, aqueles que por algum motivo entraram em tristeza profunda, que nem a sua vida não tem mais valor nenhum para eles, que o Senhor esteja abençoando, guardando, livrando de todo mal e principalmente, Senhor, alegrando os seus corações para que possam continuar a sua caminhada. Oro pelos enfermos, aqueles que lutam pela sua vida com uma enfermidade terminal, com uma enfermidade sem cura pela medicina, mas que o Senhor pode todas as coisas. Há algo impossível para o Senhor? Esta pergunta, ela tem uma resposta. Não há nada impossível para o Senhor. E oro também, Senhor, pelos casamentos, essa instituição que foi feita pelo Senhor, foi criada pelo Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça os casais, que o Senhor restitua, restaure o amor, a graça na vida dos casais, Senhor, aqueles que estão necessitando dessa força que vem do Senhor, que o Senhor esteja com eles em nome de Jesus. Oro também pelos discipulandos e peço ao Senhor que os abençoe, que os guarde, que os livre de todo mal. Oro, Senhor, pela irmã Ivone, pela saúde dela, pelo seu neto Vitor Lucas. Liberta-o, Senhor, em nome de Jesus. Oro pela causa na justiça da irmã Andréia, pelo seu filho, seus familiares. Oro pela saúde da irmã Ieda, pelo Rafael e o Júnior, seus filhos. Oro pela Tânia, minha irmã, ela pede pelos parentes e família. Oro pelo casamento da Lohane Vitória, que trabalha no Mercado Central. Ó Deus, restaura ali o casamento, coloca perdão nos corações, Senhor. Oro também pela restauração do casamento do Tiago de Caeté, pela restauração do seu casamento, Deus. Coloca perdão ali nos corações. Oro também, Senhor, por aqueles que, porventura, assistem esse vídeo, estão com problemas particulares, problemas de saúde, problemas, Senhor, na vida sentimental. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Liberta, Senhor, cada um que precisar de libertação, que o Senhor esteja guardando, livrando de todo mal, Senhor, cada um que assistir esse vídeo. Abençoa, Deus, grandemente as famílias, abençoa as crianças, abençoa, Senhor, os idosos, abençoa, Senhor, os componentes da família. Dê, Senhor, a tua graça, abra portas de emprego, Senhor, para aqueles que necessitam de emprego. Dê, Senhor, a tua graça para aqueles que necessitam, Senhor, de uma cura. Derrama cura, Senhor. A tua palavra diz em Isaías 53 que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E nós clamamos ao Senhor por cura, porque muitos necessitam de cura. Ó Deus, abençoa, Senhor, abre portas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê um sábado abençoado, em nome de Jesus. Amém.